Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Mais 2 praias da região Nordeste amanheceram com petróleo cru. Ilhéu, na Bahia, e Candeias, na Grande Recife. 230 localidades de toda a região Nordeste já foram afetadas. Entre elas, 14 unidades de conservação. Saques do FGTS para trabalhadores nascidos em fevereiro e março começa hoje. No futebol, a Ferroviária de Araraquara está na final da Libertadores Feminina. E no estúdio, nosso assunto é democracia. Como está a nossa? Como ficam as que enfrentam a onda de manifestações pelo mundo? As notícias internacionais, a ONU vai mandar observadores ao Chile. E nos Estados Unidos, onda de incêndios deixam 50 mil pessoas sem casa na Califórnia. E ainda a Jaguar Parade. Esculturas de onças pintadas pela cidade de São Paulo lembram a importância da preservação de seu ecossistema. JC1 Cultura de Informação começa agora. A Prefeitura de São Paulo vai ter um novo programa habitacional para tentar diminuir um déficit de moradia na cidade. Para conseguir mais dinheiro, os vereadores modificaram a lei que rege o Fundo de Desenvolvimento Urbano. O público do novo programa será formado principalmente por famílias que ficaram de fora do Minha Casa Minha Vida. Alessandra tem 46 anos, é mãe de 2 filhos e mora de favor. Desempregada há 10 anos, faz bico como diarista. A renda não chega nem a um salário mínimo por mês. Hoje, o maior sonho... Meu maior sonho é a minha habitação, é a minha casa, né? Que eu acho que é o bem mais importante que a gente tem. A situação da Alessandra é a mesma de milhares de outras famílias que sonham com a casa própria. O déficit habitacional na cidade é grande. Só na fila da Coab, a companhia habitacional da capital, são 180 mil famílias. Já o número de pessoas inscritas em movimentos sociais para a moradia ultrapassa 400 mil. Quando você não tem habitação, você vai para onde? Ou você constrói, né, ocupa uma área para morar, ou você vira morador em situação de rua. Para tentar diminuir esse déficit, a Prefeitura de São Paulo vai lançar um programa habitacional para a parcela da população que ficou sem alternativas após os cortes anunciados pelo governo federal. São famílias com renda de até R$ 1.800. O anúncio veio após a Prefeitura da capital conseguir na Câmara Municipal a alteração da lei do Fundo de Desenvolvimento Urbano, que recebe verbas das construtoras que pagam uma taxa para poderem construir na capital. Antes, o recurso era destinado exclusivamente para a compra de terrenos. Por conta do programa Minha Casa Minha Vida, a participação da Prefeitura na construção dessas unidades era comprar o terreno e ofertar para que o governo federal pudesse construir. Com o programa suspenso, não tem nem previsão de recurso do programa para o ano que vem, nós decidimos alterar essa legislação para poder agora utilizar o recurso não apenas na compra do terreno, mas na construção da unidade habitacional. Nos próximos anos nós teremos R$ 1 bilhão para poder investir em construção de unidade habitacional aqui na cidade de São Paulo. Para este professor de arquitetura e urbanismo, qualquer medida que invista em moradia popular é válida. Mas o poder público e a sociedade precisam repensar o sistema habitacional da cidade. Porque nós continuamos insistindo no modelo de que a habitação social tem que ser casa barata em terreno barato, muito distante de onde está o emprego, muito distante de onde está a infraestrutura. E isso prejudica todo mundo. E não esqueça que você pode e deve participar do programa com as suas perguntas e comentários usando a hashtag JC1. Participe, viu? Além disso, você também nos acompanha pelas redes sociais. Nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o Twitter, @jornal_cultura, e a gente também está ao vivo no YouTube pela página do Jornalismo TV Cultura. A Polícia do Rio de Janeiro ouve testemunhas que podem ajudar na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em outras notícias nacionais, os saques do FGTS para trabalhadores nascidos em fevereiro e março começa hoje. A Caixa Econômica Federal vai pagar até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS. A estimativa do governo é de que a liberação do benefício injete cerca de R$ 40 bilhões na economia até o final do ano. Antes, os saques iriam se estender até março de 2020, mas a Caixa antecipou o cronograma e todos os trabalhadores poderão receber o dinheiro ainda este ano. Os saques podem ser feitos nas casas lotéricas ou nos terminais de autoatendimento da Caixa.
A Petrobras teve um lucro líquido de 9 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2019. Esse resultado representa um aumento de 36% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a estatal, o aumento na produção de óleo e gás foi um dos principais fatores para o resultado positivo. A empresa disse ainda que a venda da BR Distribuidora por 9,6 milhões em julho também ajudou no lucro. Os ex-deputados estaduais pelo MDB do Rio de Janeiro, Edson Albertassi e Paulo Melo, prestaram depoimento ontem sobre a morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Segundo a polícia, eles foram interrogados apenas como testemunhas e podem ajudar a desvendar o que motivou o assassinato deles em março do ano passado. Os ex-parlamentares foram ouvidos pela ligação com o conselheiro afastado do Tribunal de Contas da União, Domingos Brazão, investigado pelo Ministério Público por envolvimento no crime. Albertassi e Melo estão presos em Bangu há 2 anos, acusados de esquema de corrupção e lavagem de dinheiro num desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Olha, mais 2 praias da região Nordeste amanheceram com petróleo cru, Ilhéu na Bahia e Candeias na Grande Recife. 230 localidades de toda a região Nordeste já foram afetadas, entre elas 14 unidades de conservação. Voluntários que fazem a limpeza das praias têm procurado os postos de saúde com sintomas de intoxicação. A Marinha, no Twitter, postou as recomendações do Ministério da Saúde e da Defesa Civil em relação ao contato com o petróleo cru. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia encontraram resíduos de óleo em 38 espécies de peixes e mariscos recolhidos de recifes de corais. A recomendação é evitar consumir pescados das regiões afetadas, até que sejam divulgados estudos sobre a contaminação dos frutos do mar. O governo federal liberou 130 milhões de reais referentes ao seguro defeso para os pescadores prejudicados pelo vazamento de óleo. Em Pernambuco, o petróleo cru retirado das praias vai para uma central de tratamento e depois é vendido para empresas de cimento que usam o produto como combustível de fornos. O jornal O Globo divulgou hoje que o governo federal violou instruções do manual que orienta as ações em caso de desastre com óleo. Por conta disso, o plano foi acionado com atraso. Em casos como este, a demora é crucial. Ontem, pelo Twitter, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que um navio do Greenpeace estaria navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro na época do derramamento de óleo. Na rede social da ONG, outras organizações repudiaram as insinuações. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cobrou uma posição oficial do Ministério. O Greenpeace afirmou que vai tomar medidas legais contra as declarações de Salles. Começa hoje a 22ª edição do Teleton. A TV Cultura é mais uma vez parceira do SBT na iniciativa que tem o objetivo de arrecadar 30 milhões de reais para os pacientes da ACD. A montagem do lounge, onde passarão convidados e artistas, já está em andamento. O palco também está nos ajustes finais, mas a gente não pode mostrar, não. Eu vou conversar agora com a Norma Mantovanini, que é diretora do Teleton. Quais são os destaques deste ano, Norma? Bom, a gente abre com o Teleton News, que é um jornal que a gente faz. É a novidade esse ano, dando notícias positivas e alerta para a população sobre acessibilidade, inclusão, envelhecimento e tal. O tema desse ano é Eu Preciso de Você, para mostrar o protagonismo da pessoa física na doação para o Teleton, a importância dele na doação do Teleton. Temos grandes empresas, mas sem a doação da pessoa física a gente não atinge a meta. Isso é ponto pacífico. O grande destaque é a Ivete cantando o tema de abertura. É uma música que ficou muito famosa na voz do Netinho. A gente fez uma versão para o Teleton para abranger a informação do que interessa para o Teleton. E foi gentilmente cedida por esses baianos queridos. E é isso, a gente conta com vocês para assistir o Teleton e doar, pelo amor de Deus. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Olha só, as apresentadoras do Jornal da Cultura, Karen Bravo, e também do Momento Papo de Mãe, Roberta Manresa e Mariana Couto, estarão no palco do Teleton durante esse fim de semana e as doações já estão sendo recebidas. O site é teleton.org.br. A meta deste ano é de 30 milhões de reais que serão totalmente revertidos para a ACD. Importante, fundamental participar. Olha, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre a prisão de condenados em segunda instância, que deverá ser retomado apenas em novembro. Até agora, votaram 7 ministros e o entendimento favorável à prisão em segunda instância vence por 1 voto.
Apenas 3 ministros votaram na sessão desta quarta-feira. Contra a prisão em segunda instância ficaram Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Já o ministro Luiz Fux votou a favor. Na sessão da semana passada, votaram a favor os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso. O ministro Marco Aurélio Mello votou contra. O placar é de 4-3 a favor do entendimento atual do Supremo, que permite a prisão em segunda instância. Ainda faltam os votos de 4 ministros: Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Com a mudança de posição da ministra Rosa Weber, que em julgamento anterior votou a favor da prisão em segunda instância e agora ficou contra, a expectativa é de que a questão seja decidida com a manifestação do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que será o último a votar. A edição de número 41 do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos foi entregue ontem à noite em São Paulo. Os jornalistas Patrícia Campos Mello e Glenn Greenwald foram homenageados por seu trabalho em prol da democracia. Muito boa noite, é uma satisfação estar aqui. O mestre de cerimônias, Juca Kfouri, abriu o evento lembrando o significado do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos para os jornalistas. E reconhece o trabalho de jornalistas, repórteres fotográficos e artistas que, por meio de seus textos, suas fotos e seus desenhos, continuam sentinelas da democracia. Na premiação, o presidente da OAB Nacional defendeu a imprensa livre. A circulação desimpedida de ideias e informações é um pressuposto para a conformação de sociedades abertas e plurais. Este ano, o prêmio bateu recorde de inscrições. Quase 700 trabalhos de 3.000 profissionais concorreram em 6 categorias: arte, fotografia. Vidas nas favelas importam, sim. Produção jornalística em áudio, mídia, texto e vídeo. Receberam o prêmio especial a colunista e repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello, que denunciou os disparos de mensagens em massa de fake news na campanha de 2018. Esse momento é um momento que a gente precisa de cada vez mais coragem para fazer jornalismo. E o prêmio Vladimir Herzog é mais importante do que nunca, porque a gente vive um momento em que as pessoas estão tentando reescrever a história e subverter as memórias. Então a gente tem que lembrar quem foi Vladimir Herzog, o que foi a ditadura militar e como um governo autoritário lida com a imprensa livre. Eu acho que por isso é mais relevante que nunca esse prêmio. O advogado e jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, que divulgou mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram entre membros do Ministério Público e do Judiciário, também foi homenageado. A imprensa livre é sempre sobre revelando e denunciando abusos do poder das políticas. E com isso, tirania é impossível, democracia sempre vai ser produzida independentemente quais políticos estão em poder. Acho que isso é fundamental. No centro da arena, do teatro da PUC, profissionais que inspiram as novas gerações, como Maurício, um dos vencedores do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. O principal do prêmio foi aprendizado, aprendizado, aprendizado. E aí vem essa junção entre tanto os jovens jornalistas quanto os jornalistas já mais antigos, jornalistas de casa. Que aí essa junção que ela é rica. A gente assiste um contexto que a gente jamais imaginou que voltaríamos a viver, onde a liberdade de expressão está extremamente ameaçada, os direitos das pessoas são ameaçados, a violência ganha palco e novamente o prêmio ganha esse status, o status de um grito de dizer vamos resistir e vamos continuar lutando em defesa dos direitos humanos, da liberdade de expressão e da democracia. E hoje, 25 de outubro, dia da morte de Vladimir Herzog, foi a data escolhida para celebrar a democracia no Brasil. Um dia para a gente refletir se estamos vivendo de fato numa democracia, se seu significado faz sentido num país tão desigual. Democracia, do grego demos, povo, kratos, poder. Ou seja, na teoria, poder do povo para o povo. E no Brasil, para os brasileiros, o que é a democracia na prática? Para mim, seria respeito ao próximo. Eu te respeitar e você me respeitar. Você tem uma opinião e eu tenho outra.
Então, a nossa opinião, mesmo sendo diferente, é uma democracia. É uma coisa que aqui no Brasil não tem, né? Diz que tem, mas não tem. Para a maioria não há democracia financeira, não há divisão de renda, né? Agora, democracia de voto, democracia de opinião, nós temos, né? Agora, até que ponto nós temos, eu não sei, porque existe muita manipulação. O sistema de governo democrático tem mudado e vem sendo ameaçado por ditadores, políticos populistas e novas tecnologias. As redes sociais também se transformaram em mecanismos de controle, seja na coleta de informações e preferências do eleitorado, seja através da distribuição de notícias falsas. Nesse momento onde nós estamos aprendendo a lidar com as redes sociais, havia um otimismo de que elas se tornariam a democracia mais vitalizada, mais vibrante, mais direta, mas nesse momento o que ela abriu espaço foi para que grupos antidemocráticos utilizem essas redes sociais com muita eficiência e, portanto, desestabilizar. 44 anos atrás, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, deixou esta redação para prestar esclarecimentos ao governo militar, segundo o que foi dito na época. Mas no dia 25 de outubro de 1975, ele foi morto nos porões da ditadura. A data acabou se transformando no início de um movimento em favor da democracia. Dom Paulo Evaristo Arnes montou uma missa ecumênica em 1975, que a Praça da Sé foi tomada. As pessoas já não conseguiam mais engolir toda aquela forma de associação entre superexploração da força de trabalho e repressão da via política. No agora Dia da Democracia, pensar sobre os nossos atos que extrapolam a política e falam sobre o coletivo é a proposta. A primeira coisa em países que estão passando por ondas populistas e de muita radicalidade é a moderação. O fundamental na democracia é que nós sejamos capazes de dialogar com pessoas com as quais nós discordamos, e às vezes discordamos profundamente, né? E que a função dos partidos políticos, né, a função dos governos é mediar esse diálogo. Para falar sobre o Dia da Democracia, a gente recebe hoje aqui no estúdio o Ricardo Borges Martins, que é coordenador executivo da plataforma Pacto pela Democracia, que reúne 130 organizações, não é isso? Exatamente. Organizações, movimentos, coletivos da sociedade que atuam em pautas diferentes, têm identidades políticas diferentes, como o Oscar Vilhena trouxe, mas que pactuam, né, que entendem a necessidade de um mínimo comum, né, de um compromisso conjunto com a democracia no Brasil. Bem. Bom, bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigado aqui. A vocês pelo convite. Obrigada, Ricardo. Ricardo, deixa eu te perguntar, a gente ouviu algumas falas na reportagem, por exemplo, a gente não tem democracia. Não, na verdade a democracia não existe. O que acontece é que as pessoas não percebem o que é a democracia e tem essa avaliação, às vezes, tão negativa dela. Pois é, né? Assim, a gente tem na América Latina, e acho que isso é presente já bastante no mundo, um crescimento da desconfiança com relação à democracia, às instituições da democracia. Isso vem crescendo, né? Isso tem muito a ver com um certo sentimento de indignação, não só com a democracia, mas com o establishment, né? Com o sistema político como um todo. Eu acho que isso dialoga muito hoje com as revoluções tecnológicas pelas quais a gente passa, né, que alteraram profundamente a maneira como a opinião pública é formada. Hoje nós recebemos notícias diariamente de tudo quanto é tipo, né, sem saber a procedência, sem saber se são reais ou não. E o sentimento de indignação popular, como a gente tem visto agora na América Latina, é cada vez mais aflorado, e isso reverbera também, né, no sentimento de desconfiança. E, por outro lado, os cidadãos, principalmente os mais jovens, estariam mais interessados e mais engajados na construção de uma democracia plena, de um ideal de democracia? Tem mais essa consciência, intenção de mudar? Então, existe aquela frase clássica de que a crise é quando o velho já não funciona mais, mas o novo ainda não está pronto para nascer, né? Eu acredito que a gente vive um pouco isso no mundo e no Brasil. Sobre democracia. A gente tem sementes sendo plantadas ao longo desses anos de crise. A gente vê várias iniciativas que trabalham pelo aprimoramento da democracia, seja do ponto de vista de representação, né, como a gente vê vários movimentos, várias iniciativas no Pacto pela Democracia, à direita, à esquerda, ao centro,
né? Mas grupos como a Bancada Ativista, o Movimento Acredito, o Movimento Agora, né? Pessoas estão pensando novas formas de representação, como também na sociedade civil mais tradicional, pensando novas formas de comunicação, de checagem de informação, de produção de diálogo entre diferentes na sociedade, né? Eu acredito muito e vejo isso diariamente no meu trabalho, iniciativas da sociedade que trabalham por uma democracia mais qualificada, né? Mais vibrante, mais aprimorada. Junto com essa disseminação de informações, as pessoas hoje em dia têm mais acesso a denúncias, por exemplo, de corrupção, gerando a ideia de que em democracia há mais corrupção. E acho que o que é fundamental entender é que é na democracia que a corrupção do poder se torna pública, se conhece, se pode denunciar por causa dessas instituições. Por isso a gente tem essa ideia, né, de que a corrupção está presente. A minha pergunta é que você ajudasse a gente a entender o seguinte: a corrupção ela não pode ser tolerada. Agora, que risco a gente corre quando a gente criminaliza a política como um todo, achando que ela é sinônimo de corrupção? É um risco imenso, um risco imenso. É um risco de a gente dar vazão e dar espaço para respostas autoritárias que neguem a política, né, e que neguem a possibilidade de dissenso, que é um pouco o que a gente vê acontecendo hoje no Brasil, né? Confundiu-se muito, né, o combate à corrupção com um certo moralismo, né, como se toda a política tivesse contaminada com poluição e a gente precisasse tirar todas as pessoas que estão no poder de lá, sem separar o joio do trigo, né? Na verdade, nós temos no Brasil também, de novo, a direita e a esquerda, políticos já há muito tempo comprometidos com a democracia, com os direitos humanos, com a liberdade de imprensa, pessoas que divergem, mas que estão ali fazendo o seu trabalho, comprometidas, né, assim, com isso. O risco de generalização é muito grave, né? E infelizmente muita gente usa isso para fins políticos, né? E um instrumento poderoso na nossa democracia é justamente a questão do voto, né? Em combate a tudo isso, né? O voto consciente. Exato, né? Assim, a gente fala já bastante disso, né? Do voto consciente, da necessidade de você pesquisar os seus candidatos, ir atrás dos seus programas, né? E o que a gente tem visto, infelizmente, é as pessoas se deixarem levar muito pela bile mesmo, né? Se deixar levar pelo ódio, por uma indignação muitas vezes cega, né? É preciso buscar consciência, é preciso buscar qualificar, né? Como o próprio Oscar sugeriu, é preciso ponderar, moderar um pouco na hora de escolher os seus candidatos, mas também na hora de discursar, na hora de, enfim, pesquisar sobre determinados atores políticos, determinadas políticas públicas, né? O Brasil precisa abaixar um tanto a temperatura, porque a gente tem problema real para resolver, né? Claro. E a gente não pode viver de briga no Twitter, né? Claro. É isso. A gente espera uma postura, né, das pessoas públicas de respeito às instituições. Agora, do ponto de vista do cidadão, será que talvez a gente também, quando fala sobre democracia, não centra muito a participação no voto e a urna acaba sendo o único momento em que esse sujeito pensa sobre isso e depois ele passa 4 anos só reclamando? Eu concordo. Enfim, a gente trabalha bastante para que iniciativas que fomentem democracia participativa, né, sejam mais visibilizadas, né? Então, quando está acontecendo alguma consulta pública, alguma audiência pública, projetos que às vezes não dialogam diretamente com as instituições, mas que estão propondo debates na sociedade, né? O próprio Pacto pela Democracia tem uma série de debates que a gente produz aqui em São Paulo, mas no Brasil também como um todo, que são os diálogos democráticos. São convidando pessoas que pensam diferente sobre temas importantes para o Brasil para conversarem, né? Com metodologia pensada para isso, né? É preciso estimular a cidadania além do voto, sem dúvida. Em relação a outras democracias, o que a gente pode, como você avalia, né, o amadurecimento da nossa democracia? Essa é uma pergunta difícil, né? Sobretudo nesse momento. Me parece que percebemos um crescimento da desconfiança das pessoas com a democracia e que é nosso papel como sociedade resgatar a confiança, né? Fazer que os órgãos públicos sejam mais transparentes, fazer que os representantes sejam mais responsivos às demandas das pessoas, né? A gente tem um trabalho de qualificar democracias, não apenas garantir
né, a sua existência formal ali no corpo de leis, mas também garantir que ela exista na sociedade, que a gente respeite os valores de diversidade, de pluralismo de ideias, né, que a gente repudie toda forma de discriminação e violência. É um trabalho que a sociedade brasileira precisa continuar fazendo. É o desafio que está posto agora. É o desafio que está posto e acho que ele seguirá sendo posto. Né? A gente não vai chegar um momento que vai poder dizer acabou, né? A democracia está plenamente conquistada. A democracia é um trabalho de todo dia. Como é que você avalia a situação que a gente vive no continente? Chile, Equador, Peru, Argentina agora há pouco, na iminência de uma eleição agora que pode mudar, né, a situação governamental lá, talvez Uruguai, enfim. Primeiro, acho que é importante dizer que essas manifestações, por mais que às vezes elas levem a um caminho violento, elas só são possíveis numa democracia. Você manifestar publicamente o seu descontentamento com aqueles que estão no poder só é possível numa democracia. Agora, qual é a avaliação que você faz? Essas democracias, elas saem fortalecidas ou se arranham nesse contexto que a gente está vendo? É um contexto bastante turbulento, né? E as crises têm se dado por motivos distintos, né? Se você pegar o caso do Chile agora, muitos analistas vão dizer que as revoltas populares têm a ver com políticas neoliberais do governo chileno. Se você pegar as revoltas agora na Bolívia, por exemplo, tem a ver com a não aceitação de um segundo turno do Evo Morales. É muito difícil para um analista político, eu sou formado em ciências sociais, fazer a leitura no momento em que essas coisas estão acontecendo, né? É preciso um pouco deixar passar para a gente conseguir ter o distanciamento que é importante para isso. O presidente Jair Bolsonaro disse na China que qualificou o que acontece no Chile de terrorismo e disse que as Forças Armadas aqui no Brasil já estão preparadas para o enfrentamento. Pois é. Uma fala como essa de um presidente eleito democraticamente tem que efeitos? Deve ter o efeito de preocupação em todos, né? E aí eu digo sociedade, digo em outros atores políticos que devem perguntar ao presidente por esclarecimentos. O que ele está querendo dizer quando ele afirma que ativou o Ministério da Defesa para monitorar possíveis protestos? De que forma esse monitoramento está se dando, né? Os nossos direitos e liberdades aqui, nossa privacidade está sendo plenamente preservada, a Constituição está sendo preservada. Inclusive o Pacto pela Democracia, mais de 30 organizações do Pacto, fizeram essa solicitação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, solicitando esclarecimentos por parte do governo com o que ele quis dizer com isso, né? Um pedido como esse que só é possível em democracia. Em uma democracia, com instituições funcionando. Muito obrigado, que a nossa democracia se fortaleça cada dia mais. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Trabalhamos por isso. Obrigada, Ricardo. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Valeu. Bom, o Espaço das Artes de hoje tem estreia no teatro. O ator Daniel Martins vai nos apresentar um trecho da peça Monumento ao Prisioneiro Político Desconhecido, sobre um escritor que luta consigo mesmo para escrever um livro. Muito obrigada pela sua participação aqui no JC1. Então, me conta um pouco da peça e do que vocês pretendem despertar no público. O Monumento ao Prisioneiro Político Desconhecido é uma coletânea, uma costura de vários autores. E aí tem Dostoiévski, Borges, Flávio de Carvalho, Paulo Freire, todos tratando desse encontro do opressor com o oprimido. Aí todos eles também ambientados nesse contexto da ditadura militar, quando a nossa democracia é ameaçada. Bem atual, Sim, portanto, né? bastante. Você me mostra um pedacinho pra gente? Claro, vamos lá. É algo que me vem de repente. Ora desprezo as pessoas, ora tenho medo delas. Mas, quer as desprezasse ou quer as julgasse superiores, sempre baixava os olhos ao passar por qualquer uma delas. Já te aconteceu isso? Nunca. Seus olhos navegando pousam sobre os olhos de alguém num espaço público qualquer. A pessoa retribui o olhar. Quem vai desviar primeiro? Quem deve desviar primeiro? Eu? Por que eu?
E, inexplicavelmente, era sempre eu o primeiro a desviar o olhar. Por quê? Por quê? Às vezes, experimentava enfrentar o olhar de fulano. E era eu, a cada vez, quem desviava o olhar. Era eu, sempre, quem baixava os olhos. E isso me atormentava até a loucura. Ok. Obrigada, Daniel. Um trechinho do Dostoiévski. Estreia hoje, né? Hoje, dia 25, vamos até dia 3 de novembro, às sextas, sábados e domingos, na SP Escola de Teatro. Obrigada. Obrigadão, valeu. Valeu. A gente vai para um rapidíssimo intervalo. Na volta, vamos falar da situação da Bolívia, citada aqui. Evo Morales conquista o 4º mandato para a presidência. Na Inglaterra, Boris Johnson pede eleições antecipadas para dezembro. E começa hoje em São Paulo a Jaguar Parade. Esculturas de onças espalhadas pelas ruas chamam a atenção para o risco de extinção. A gente volta já. A gente segue com as notícias internacionais. Evo Morales conquista o 4º mandato como presidente da Bolívia. Na Inglaterra, Boris Johnson pede eleições em dezembro. E na Califórnia começa mais uma temporada de incêndios. Na Califórnia, mais de 50 mil pessoas estão fora de casa por causa dos incêndios que atingem diversas regiões do estado norte-americano. Os fortes ventos ajudam a espalhar as chamas que já queimaram casas e 40 mil quilômetros quadrados de floresta seca, além de vinícolas. Ainda não há informações sobre vítimas. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu ao parlamento britânico apoio em eleições antecipadas para 12 de dezembro, se quiserem mais tempo para decidir o Brexit, que precisa do aval da União Europeia. Em Bruxelas, depois de uma reunião dos embaixadores do bloco, o principal negociador para o Brexit, Michel Barnier, disse que ainda não há uma decisão, mas todos os governos concordam que a extensão é necessária para evitar uma saída abrupta no dia 31. Os 27 embaixadores preferem aguardar até terça-feira para se pronunciarem. Todos concordam com a proposta de Tusk, mas preferem que a decisão seja adotada através de um procedimento escrito, aceitando o adiamento de 3 meses. O presidente boliviano Evo Morales derrotou o opositor Carlos Mesa no primeiro turno das eleições e conquistou o polêmico 4º mandato. Com pouco mais de 47% dos votos contra 36% de Mesa, Morales já tinha se declarado vencedor. A vitória confirmada pelo Tribunal Eleitoral Boliviano foi questionada pela Organização dos Estados Americanos, que sugeriu a realização de um segundo turno. Houve várias manifestações contra o resultado das eleições e a Agência das Nações Unidas para Direitos Humanos afirmou ter recebido denúncias de uso excessivo de força policial nas manifestações contra o governo. A ONU vai mandar uma missão de direitos humanos ao Chile para acompanhar a grave situação em meio a uma onda de protestos em todo o país. Por meio de uma rede social, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse que depois de monitorar a crise no país, decidiu enviar uma missão de verificação para examinar as alegações de violação de direitos humanos. O atual presidente, Sebastián Pinheira, anunciou o cancelamento do reajuste nas contas de energia elétrica e o congelamento dessas tarifas até dezembro do ano que vem. Mesmo assim, as manifestações continuam. Os protestos em Santiago já completam uma semana e alguns atos começaram pacíficos, mas terminaram em confronto entre manifestantes e policiais. Na cidade de Valparaíso, vários comércios foram saqueados pelos manifestantes. Em Santiago, policiais não respeitaram o pedido de paz e atiraram com balas de borracha, avançando contra os manifestantes. O Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile revelou que na segunda-feira 3 homens e um adolescente de 14 anos teriam sido presos e crucificados numa estrutura metálica na antena de uma delegacia.
Esse e outros casos são investigados. Na última apuração do INDH, pelo menos 19 pessoas já morreram nos protestos e existem 2.600 detidos em todo o país, entre eles 300 crianças e adolescentes. Dos 584 feridos, 235 foram atingidos por armas de fogo. E para conter as manifestações, o Exército impôs novo toque de recolher das 10 da noite às 4 da manhã. O presidente Jair Bolsonaro chamou de atos terroristas os protestos que têm ocorrido no Chile e disse que vai usar tropas militares se manifestações semelhantes acontecerem aqui no Brasil. O presidente Bolsonaro fez a declaração em Pequim, na China, onde está em visita oficial. Ao chamar de atos terroristas os protestos que tomaram conta do país, Bolsonaro classificou de gravíssimo o problema do Chile. Disse que a tropa tem que estar preparada para o caso de protestos semelhantes ocorrerem no Brasil e que o governo estará em condição de fazer a manutenção da lei e da ordem. Bolsonaro foi recebido hoje de manhã pelo presidente chinês Xi Jinping na sede do governo. Ele presenteou Xi Jinping com um agasalho do Flamengo. Bolsonaro faz uma viagem de 12 dias pela Ásia e Oriente Médio e permanece na China até amanhã, com o objetivo de buscar investimentos para o programa de privatizações do governo. De volta ao país, hoje começa a maior exposição a céu aberto de São Paulo, a Jaguar Parade, uma intervenção artística que chama atenção para a onça pintada, um ícone da fauna brasileira que está em risco de extinção. Ao todo, são 90 onças pintadas espalhadas pelo centro de São Paulo. Para quem não sabe, ela é o maior felino das Américas. Estilizadas com temáticas urbanas, as esculturas chamam a atenção para os riscos à fauna brasileira. A espécie está criticamente ameaçada e entre as causas estão o desmatamento e a caça ilegal. No dia 29 de novembro, essas peças serão leiloadas e metade do valor arrecadado será destinado à preservação do animal e seu ecossistema. Para quem quiser saber mais sobre a exposição, é só acessar o site jaguarparade.com. E depois do intervalo, futebol feminino. A Ferroviária passa pelo Cerro Porteño e está na final da Libertadores. E uma possível solução para a extinção das abelhas, reintroduzir os insetos em ambientes selvagens. A gente volta já. Agora o assunto é futebol feminino. Atual campeã do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária venceu o Cerro Porteño do Paraguai ontem e garantiu vaga na final da Libertadores Feminina. Jogando em Quito, no Equador, a Ferroviária começou pressionando as paraguaias. Aos 13 minutos, Aline Milene chutou, a goleira defendeu e a bola sobrou para a Natânia, artilheira da competição, encher o pé e abrir o placar. O Cerro deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, após falta da goleira Luciana dentro da área. Pênalti para o Cerro. Cáceres foi para a bola e marcou. Na segunda etapa, o time de Araraquara voltou à frente do placar com essa bomba de fora da área de Aline Milene. Um golaço. A Ferroviária aguarda o jogo de hoje à noite entre Corinthians e América de Cali, da Colômbia, para saber quem será o adversário na final da Libertadores, que acontece no próximo domingo. E o declínio na quantidade de colmeias de abelhas levou um apicultor da Califórnia a recolocar os insetos no meio ambiente selvagem, que é natural delas. Michael Tyle cresceu numa fazenda na Alemanha e foi influenciado pelo movimento Apicultura Biodinâmica, que visa reduzir os fatores de estresse, permitindo que as abelhas se desenvolvam de acordo com a sua verdadeira natureza. Preocupado com o declínio do número desses insetos na natureza, ele está reintroduzindo as abelhas no ambiente selvagem, onde estiveram por milhões de anos no alto de troncos de árvores. As abelhas são essenciais para o ecossistema do planeta porque polinizam várias plantas. Relatórios do governo dos Estados Unidos revelam que elas são responsáveis por 1/4 dos alimentos que os norte-americanos consomem. E só no último inverno, as abelhas nos Estados Unidos perderam 40% das suas colônias. Foi o pior inverno para esses insetos em uma década e a população delas continua em declínio. A perda do habitat das abelhas, somado ao uso de pesticidas, às mudanças climáticas e ao aumento da urbanização, são as principais causas para o declínio da população de abelhas. Tomara que dê certo.
O JC1 termina aqui. Uma ótima tarde para você. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @jornalismo TV Cultura, no Twitter, @jornal_cultura e no YouTube também pelo canal Jornalismo TV Cultura. Um ótimo fim de semana para você. Boa tarde, até segunda.